O Jogo do Poder está de volta, recebendo hoje os deputados Jorge Bittar, do PT, e Leonardo Pisciani, do PMDB. Eu deixei no ar uma pergunta ao deputado Jorge Bittar. A candidatura de Lindbergh ao governo do Estado é ou não irreversível? Olha, se é para responder secamente, eu digo, é irreversível. É uma candidatura que veio para ficar verdadeiramente. Agora, ela está sendo amadurecida. Nós não vamos lançar uma candidatura na rua antes do devido tempo, né? Até não há ainda um cenário mais propriamente eleitoral. Há cogitações, nós estamos estudando os problemas do Rio de Janeiro, dialogando com a população, vendo o que está andando bem, o que precisa ser melhorado, etc. E queremos apresentar essa proposta. E o veículo dela será, com certeza, a candidatura do nosso senador Lindbergh, com todo respeito ao PMDB, que oferecerá a sua candidatura, e nós faremos o possível e impossível para que haja um debate no mais elevado nível, para que continuemos juntos no plano nacional e mesmo aqui no plano regional, qualquer que seja o vencedor do processo eleitoral. Pisciani, o senhor acha que, diante dessa determinação do PT de levar à frente a candidatura de Lindbergh, o PT deveria fazer o que fez o PSB, deixar o governo, no caso o governo do Estado, o PSB deixou o governo federal em função da determinação do governador Eduardo Campos em se candidatar à presidência. O senhor acha que o PT, então, deveria deixar o governo imediatamente diante dessa definição de que o processo da candidatura de Lindbergh é irreversível? Ricardo, eu não gosto de dizer o que os outros devem fazer. Eu acho que cada um sabe aquilo que deve ou não fazer e tem a responsabilidade de responder pelos seus atos. Mas, respondendo sobre o PSB, que talvez aí responda um pouco a minha pergunta, já que o PSB é um caso concreto, eu acho que o PSB agiu certo. A determinação do governador Eduardo Campos de ser candidato, e evidentemente que ele terá que ainda, que não agressivamente, mas terá sim que fazer críticas ao governo, porque se fosse só para apoiar o que está sendo feito, ele não seria candidato, apoiaria a Dilma, então ele tem que mostrar o porquê que ele é candidato, o que ele discorda, e não há compatibilidade. Então, acho que, em geral, em tese, eu acho que deve funcionar assim, né? Nós, por exemplo, somos claros ao dizer que não aceitamos o palanque duplo, não ficaremos num palanque duplo, né? A possibilidade de palanque duplo levará a uma situação de opção. A Dilma terá que ter nitidez, até para que a população do Rio de Janeiro tenha nitidez de quem é a candidatura apoiada, que a apoia e apoiado por ela. Nós vamos apresentar a candidatura do vice-governador Pezão, isso é não só irreversível como inegociável. E por que vamos apresentar? Porque nós achamos que o Rio de Janeiro avançou nos últimos anos. Se a gente lembrar o Rio de Janeiro de 2007, o desgoverno que se tinha, a grave situação na segurança, a desestruturação institucional dos estados, aquela conversa de governador que brigava com o prefeito, que brigava com o presidente da República e que foi muito danosa para o Rio de Janeiro durante muito tempo. Você está querendo dizer que essa aliança PT e PMDB foi muito proveitosa, foi proveitosa para por isso que o nós Estado do Rio de Janeiro, e daí a necessidade de se manter. Por isso que nós defendemos a manutenção da aliança. Não sendo possível, nós apresentaremos uma candidatura que possa garantir os avanços, sobretudo na área da segurança e na gestão institucional do Estado. E vamos não só fazer esse movimento, como propor os avanços onde precisa avançar. Dentro da linha, só complementando, dentro da linha dessa aliança, eu queria só fazer uma pergunta rápida. Oi. Dentro da linha da aliança, que é inegável que o Rio de Janeiro ganhou muito, houve muito investimento no Rio de Janeiro. Eu estou de acordo. No município, no Estado, coisa que não se via há muitos anos. Quer dizer, dentro dessa linha, até que ponto o rompimento dessa aliança pode comprometer isso que foi tão benéfico ao Estado, à sociedade fluminense, aos cariocas, deputado? Eu não vejo esse risco. Na medida em que nós estejamos mantendo o governo federal, na medida em que não estabeleçamos candidaturas que venham a se confrontar, sim,
salientando eventuais diferenças aqui ou ali, na educação, no transporte, na saúde, enfim, em diversas outras questões aqui do Rio de Janeiro, mas com um debate em alto nível que permita aos eleitores se posicionar claramente e escolher a melhor candidatura, nós poderemos manter, enfim, a aliança regional, elegendo-se o Lindbergh, que o governo continue sendo de coalizão, e elegendo-se o candidato do PMDB, Pezão, que também haja coalizão. Mas eu defendo que nós tenhamos a possibilidade de apresentar uma candidatura alternativa, porque temos um nome que vem merecendo, né, uma aprovação popular, um acolhimento popular bastante grande. Agora, eu gostaria de sublinhar aqui uma diferença com relação ao governador Eduardo Campos e o PSB. Eu acho que ele sim se precipitou. Eu acho que ele, mesmo desejando ser candidato a presidente da República, ele atropelou todo o processo dentro do seu próprio partido, né? Não apenas a sociedade. Não há nenhuma razão para ele, tendo apoiado durante esse período todo, ele dizendo, olha, eu faço parte do bloco progressista brasileiro, etc. e tal, apoiei o presidente Lula, ele foi ministro do presidente Lula, etc. e tal, apoiei e continuamos apoiando a presidenta Dilma, é o que ele tem dito e tal. Não há nenhuma razão para sair de maneira assodada do governo federal. Ele tem todo o direito de afirmar... Você não acha que, na medida que ele passa a fazer críticas públicas ao governo, fica uma situação absolutamente incontornável? Mas como ele vai fazer crítica e tendo um representante dele no próprio governo? Quer dizer, depende da natureza da crítica. Depende da natureza da crítica. Eu mesmo, como integrante do governo e do partido da presidenta, eu tenho o direito de eventualmente falar, olha, isso aqui poderia estar indo melhor. A forma mas de sua crítica nesse momento não vai ser tomada como uma atitude incoerente, vai ser tomada como uma atitude que a gente quer ajudar. Ele sendo candidato vai ser sempre interpretado como uma coisa absolutamente incoerente para, enfim, participando daquele mesmo governo, alvo das suas principais críticas. Ele sempre poderá dizer, não, eu apoiei tudo até agora, mas eu quero dar um passo adiante nesta direção, eu quero melhorar a situação. Então não havia nenhuma razão. Eu continuarei lutando para que haja uma coesão muito grande do nosso projeto nacional. Acho que o Eduardo Campos é uma grande figura nacional. Não tem ainda hoje, eu acho, um partido ilastro para conduzir uma candidatura que seja vitoriosa à presidente da República, verdadeiramente. E eu acho que esta precipitação dele poderá até prejudicar o futuro dele enquanto quadro do cenário político brasileiro. Eu vou fazer um intervalo, vou deixar uma pergunta para o deputado Pisciani. Há quem veja nessa atitude do PSB uma situação delicada e favorável ao PMDB. A presidente Dilma ficaria ainda muito mais dependente dessa aliança com o PMDB, na medida que ela perde um aliado importante, que é o PSB, ou seja, passou a ser imprescindível atender ao PMDB para manter a aliança. Eu queria saber se o senhor concorda com essa tese. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.